Esse espaço resultou de uma grande biblioteca de meu pai, que ela sempre existiu na nossa vida, o escritório dele, sempre. E em 2012 minha mãe faleceu e nós tivemos que vender o apartamento. Aí trouxemos todo o acervo para cá, mas uma parte do acervo já tinha sido doada à UF, os livros. Todos os livros foram doados, mais de 5.000 livros. E restou muito papel, muita carta, muita documentação, muitas fotos, muitos diplomas, medalhas, enfim. Tudo isso nós aí trouxemos para cá e começamos a selecionar o que interessava à família, o que interessava ao tribunal, e agora ficou aqui. Na verdade, aqui nunca existiu aqui no sítio um escritório. Escritório sempre existiu na casa onde ele residia. Ele sempre falava que aqui no sítio era lugar de descanso. Ele jamais trouxe um livro para o sítio. Aqui ele relaxava. Então, aqui nunca houve um escritório. Mas com essa mudança, com o falecimento da minha mãe, aí nós tivemos que abrigar em algum espaço todo essa documentação. Nós organizamos assim, nós convocávamos a família através do WhatsApp. Olha, pessoal, amanhã estaremos no sítio. Aí quem pudesse viria, né? Aí às vezes vinha 2, vinha 3, vinha 4, às vezes só vinha 1, mas quem estava disponível viria. Aí nós começamos a separar o que interessava ao tribunal, por exemplo, os diplomas dele, as medalhas, aquilo tudo que ele colocava em cima da mesa. Tinha estátuas, tinha marcadores de livro, tinha cortador de papel, então nós fomos separando e catalogando. Mas o nosso trabalho às vezes não rendia porque nós abríamos a documentação, carta, verso e cartões, aí ficávamos parando, lendo, relendo, vendo, olha só, 1936, olha isso aqui, quando você nasceu, 47, quando eu nasci, ele tinha cartãozinho dizendo que a filha nasceu, ou então algum neto. Aí o trabalho não rendia tanto por isso, porque era uma viagem, né? Era uma viagem, tudo isso. De vez em quando a minha irmã Verônica brigava comigo. Rosa, você tem que parar de ficar lendo, não pode, você está demorando. Que o tempo era corrido porque nós sabíamos que ia acontecer, estava próximo ao dia do término do trabalho, né? Então, cada vez estava chegando e a gente com um monte de coisa para separar, mas enfim, nós conseguimos selecionar bastante. Foram os cartões que ele mandava quando nós éramos pequenos, aí todo preocupado como é que os filhos estavam. Ele perguntava por cada um. E interessante, somos 15 filhos, né? Então, às vezes ele mandava um beijo para todos de Ângela até Marco. Aí mais adiante era um beijo de Ângela até Verônica. Aí nunca era do primeiro ao último, cada ano era de um, porque todo ano nascia um filho, né? Então isso foi muito engraçado, a gente ria, e o que eu fazia? Eu fotografava e mandava para o WhatsApp da família, era a maior gargalhada, né? Isso aqui não foi ele, isso aqui foi a minha mãe, depois que ele faleceu, que ela contratou essa bibliotecária para fazer isso. Aqui tem 370 pastas. Então, aí tem pastas, por exemplo, quando ele foi secretário de Educação, 1968, 69, no governo do Estado do Rio, aí tem a pasta lá do centenário da Faculdade de Direito da UF, aí tem lá a documentação. Então, tudo isso estava amarrado em envelope, aí ela foi separando, selecionando e guardando nos lugares. Ele fazia uma colagem que, assim, é impressionante, tudo colado, com data, ele tudo datava e dizia, por exemplo, saiu uma notícia dele no jornal, aí ele cortava e fazia livros daquele material. Então ele tem, a vida inteira dele, ele fez isso. E o meu irmão Geraldo continuou, depois que ele faleceu, o meu irmão continuou a fazer esse trabalho. Então, tem uma documentação bem
registrada da vida dele. Eu acho que é perpetuar a vida dele e dar um destino nobre a tudo que ele construiu. Eu acho que é isso. Aí a gente sabe que o dia que se quiser rever todo esse material, existe um lugar que está cuidando com carinho, né? Eu acho que é isso. A história do meu pai, de fato, se confunde. A história do meu pai é a história da geração do meu pai, é o homem e suas circunstâncias. A história do meu pai, o nascimento dele como homem público, se confunde com a história da Justiça do Trabalho, com a integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Tanto que ele veio a ser o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que ele foi o último presidente do Conselho Nacional do Trabalho, que era um órgão do Poder Executivo vinculado ao Ministério do Trabalho. E este órgão colegiado, o Conselho Nacional do Trabalho, cedeu vez ao Tribunal Superior do Trabalho, com a integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário na Constituição de 1946. E o papel de Geraldo Bezerra de Menezes foi fundamental nesse processo, junto com os da geração dele. Mas ele foi um líder nesse processo. Ele, enquanto estudante, ele era um líder estudantil. E era também um líder católico, um senhor, um jovem de uma oratória brilhante. E numa dessas apresentações dele, uma pessoa ligada ao Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, o chamou para integrar a comitiva do Dutra na campanha presidencial, porque o Eurico Gaspar Dutra foi candidato à presidência da República, ele e Eduardo Gomes. Mas o Dutra tinha muita dificuldade em falar em público, então havia um grupo de pessoas que falava em nome do Dutra nas solenidades, nos comícios por todo o Brasil. E aquele jovem, o Geraldo, passou a ser um dos porta-vozes de Dutra. E se tornou quase um filho do Dutra. E foi fundamental essa relação de Geraldo Bezerra de Menezes com Dutra para alcançar a integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. A integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário aconteceu na Constituição de 1946. Meu pai já era, como eu disse, presidente do Conselho Nacional do Trabalho e foi primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Mas antes mesmo da Constituição, ele teve a ideia, Geraldo Bezerra de Menezes é autor da ideia e do texto do Decreto-Lei 97/97, assinado por Eurico Gaspar Dutra, que, antecipando-se à Constituição de 46, integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Esses magistrados que juntamente com meu pai trabalharam nessa época, na década de 40, eles foram essenciais na afirmação da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. E a nossa família pensou e repensou muitas vezes se entregaríamos esse acervo à Universidade Federal Fluminense, onde meu pai estudou na Faculdade de Direito, onde ele lecionou, foi catedrático de Direito do Trabalho a vida inteira, ou se a entregaríamos para o Tribunal Superior do Trabalho. Em 1905, nós doamos à biblioteca do meu pai um acervo de cerca de 14 mil livros para a Universidade Federal Fluminense. Restou esse acervo, que é o acervo documental, o acervo que quase que é o sangue, a pele, é Geraldo Bezerra de Menezes, são as cartas dele, as correspondências do avô dele, José Geraldo Bezerra de Menezes, as correspondências do bisavô dele,
Leandro Bezerra, que foi deputado no Império, deputado imperial, e muita correspondência, porque ele era um memorialista. E tem muita coisa que diz respeito a esse nascimento da justiça do trabalho. E achamos conveniente preservar esse acervo. E o melhor local para deixar esse material, com certeza, é sob a responsabilidade do Tribunal Superior do Trabalho. Coincidentemente, esta doação nós a fazemos, a família Bezerra de Menezes, no ano em que Geraldo Bezerra de Menezes completaria 100 anos de idade, o ano do centenário de nascimento dele. Eu destaco, acima de tudo, o conjunto da obra. E eu diria, num país desmemoriado como é o Brasil, é impressionante. Impressiona você, eu, evidentemente, a minha família, eu também, todos nós, estamos sentindo é como se houvesse uma segunda perda, uma segunda morte, que meu pai se afastará um pouco mais de nós com esse acervo em Brasília. Mas eu não tenho como destacar isso ou aquilo, qualquer coisa que se abra aqui tem uma história muito forte. Eu não saberia lhe dizer o que seja. É difícil, é difícil. É muito complicado lhe dizer isso. É muito difícil. Eu ontem mesmo andei mexendo por aqui, eu encontrei uma foto do arcebispo de Niterói, Dom José Pereira Alves, que ele é o meu padrinho de batismo. Está lá, é um retrato com um pequeno bilhete dele ao meu pai. É muito difícil. Outro dia eu estava mexendo aqui, eu encontrei o enterro do meu bisavô Leandro. O caixão saindo da chácara lá do Fonseca e sendo levado para o cemitério. Tudo aqui surpreende, tudo aqui é novidade, tudo aqui tem um peso histórico muito grande. A história da justiça do trabalho, com mais precisão, ela está impregnada neste ambiente. Eu tenho certeza que essa documentação estará em boas mãos. E os papéis, eles estão manuscritos? É na letra dele? Tem muita coisa manuscrita. Agora mesmo eu estava examinando um documento, uma pasta, eu abri, nesta pasta eu encontrei, neste instante, há cerca de 10 minutos, votos dele proferidos quando ele era, à época, presidente de uma junta de conciliação e julgamento em 1941. É uma documentação que ninguém a possui. Talvez ele tenha sido um guardião melhor da história da justiça do trabalho do que o próprio Estado, que deveria, por obrigação, preservar tudo isso. Não, eu não posso, eu não tenho nenhum direito. Ele era um memorialista excepcional, ele é o responsável absoluto por tudo isso. Ninguém poderia ousar declarar-se partícipe disso. Aliás, apenas a esposa dele, minha mãe Odete, que foi uma secretária fabulosa, não obstante tivesse 15 filhos. Mas ela foi uma companheira de todas as horas, em todos os setores da atividade dele. E até na ajuda para... Eu trouxe um documento, se você me perguntou, eu me lembrei. Eu tenho um livro que ele preparou artesanalmente. O primeiro livro que ele publicou chama-se Homens e Ideias à Luz da Fé, em 1942. As opiniões acerca desse livro, as publicações nos diferentes jornais, ele as organizou e fez um livro do livro, artesanalmente. É uma preciosidade. Eu vou mostrar ao senhor depois, é muito interessante. É muito interessante, é impactante. E aquele livro, feito naqueles moldes, aquilo é o retrato de Geraldo Bezerra de Menezes.
Bom, o Geraldo Bezerra de Menezes, Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, o Montedônio é da mãe dele. É Geraldo Montedônio, a mãe dele, Lucinda, uma portuguesa de Lisboa, filha de um Montedônio, que era um homem do teatro em Lisboa, que possuía uma companhia de teatro. Ele não era apenas... Duas coisas, em Geraldo, duas coisas são essenciais. Mais de duas coisas. O magistrado, o mestre, ele formou-se no Colégio Bittencourt Silva. Ele não... Antes de concluir o ensino médio, ele já lecionava História Contemporânea no Colégio Bittencourt Silva. A vida dele sempre foi vinculada ao magistério, sempre. Professor dos pés à cabeça, um juiz dos pés à cabeça. Geraldo Bezerra de Menezes era um patriarca, era um homem voltado à família. Ele respirava também família 24 horas por dia. Era um homem ligado ao livro. O maior amigo de Geraldo era o livro. Eu só imagino meu pai perto de um livro, e a presença de meu pai mais marcante é ele na biblioteca dele, domiciliar. Ele vivia enfurnado no escritório com seus livros, escrevendo, lendo. Era a vida dele. A vida do Geraldo era a vida dos seus livros. E sempre publicando livros, sempre escrevendo, sempre escrevendo. E tinha também uma atividade cultural intensa. No final da vida, ele integrou o Conselho Federal de Cultura com figuras notáveis, Gilberto Freire, Raquel de Queiroz, Afonso Arinos, Pedro Calmon, Marcos Almir Madeira, companheiro dele desde os bancos escolares em Niterói. Ambos foram alunos do Oliveira Viana, eu não posso deixar de registrar isso. Meu pai foi um discípulo de Oliveira Viana na área do direito, não na área social da visão racista, não. Mas e também não há falar de Geraldo Bezerra de Menezes sem falar do apóstolo leigo. Ele era um homem de religião, um homem ligado à Igreja Católica. Ele respirava a religião. Toda a estrutura dele do estudo do direito se deu através da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja foi o grande sustentáculo de sua ideia e de sua visão das relações capital e trabalho. Ele tinha consciência do papel da justiça do trabalho na harmonização das relações capital e trabalho. Ele sempre defendeu essa tese, sempre à luz da doutrina social da Igreja. E Geraldo Bezerra de Menezes é um tema inesgotável, eu tenho consciência disso. E espero que esse acervo reacenda o estudo sobre essa personalidade, que é uma personalidade muito interessante e que distingue a história da Justiça do Trabalho. Acima de tudo, a história do Tribunal Superior do Trabalho. A história do Tribunal Superior do Trabalho não pode ser contada sem que nela se integre a história de Geraldo Bezerra de Menezes. Em termos de personalidade, ele era uma pessoa séria, eu acho que é centrado, e era uma pessoa que sabia o espaço, aquilo que eu falava, a relação do local de trabalho, do profissionalismo, do cuidado com a coisa pública, e separar isso do espaço privado, do cuidado com a família, do carinho com os netos, com os bisnetos. Então ele soube ser um excelente juiz, um bom profissional, um bom professor, e um pai, um avô cuidadoso, um avô que brincava, um avô que sabia acolher também. Então, assim, uma imagem que fica dele é uma imagem de acolhimento, de brincadeira, de diversão para os netos. Acho que tem um outro perfil, que é o perfil pai, que eu acho que os filhos podem falar mais.
Mas em relação ao avô Geraldo Bezerra de Menezes, eu acho que a gente só tem muito a agradecer e comemorar e relembrar ele em cada momento, que eu acho que foi um aprendizado para todos os netos que passaram momentos com ele, seja na mesa de jantar ou no sítio, quer dizer. Ele era um avô muito acolhedor nesse sentido. Eu comecei a ter essa percepção não exatamente através dele, que ele sempre gostava de manter muito essa personalidade brincalhão, de divertido com os netos. Mas com o tempo a gente vai construindo outras relações. Nessas outras relações a gente tem contato com juristas, com professores, com advogados, e sempre quando a gente falava o nosso sobrenome, por exemplo, vinha logo atrás a resposta: eu fui aluno do seu avô, eu trabalhei com o seu avô. Então eu acho que sempre foi esse aprendizado sobre a importância dele, tanto no município de Niterói quanto para a justiça, o trabalho e para a justiça em geral, foi através de outras pessoas que foram alimentando até esse desejo de saber mais sobre ele. E desse desejo de saber mais sobre ele foi o meu estímulo a vir a estudar, por exemplo, uma relação entre a sociologia e o direito, como que os processos de construção do Brasil, como que se dá a formação social brasileira, os conflitos que existem, a relação capital-trabalho, como que isso daí pode ser mediatizado ou pode ser regulamentada. Então, na verdade, foi um aprendizado que foi se construindo com o tempo. Ele me ajudou muito a desenvolver algumas reflexões. Eu acho que ele tem uma série de publicações que ajudam a gente a entender um pouquinho como que, na verdade, se forma uma consciência sobre o Brasil. Ele gostava muito da expressão intérprete do Brasil, quer dizer, como que a gente pode se apropriar de um conjunto de pensadores que já pensaram o Brasil e nessa reflexão amadurecer determinadas instituições para melhor resolver conflitos que não surgem agora, mas vêm de um conjunto de processos sociais que ainda a gente está amadurecendo, né? Eu acho que ele ajuda muito para a gente compreender e para apostar no Brasil, porque acima de tudo ele era um otimista em relação ao que vem a ser o Brasil que nós construímos dia a dia, né? Antes da morte dele era isso que eu falei, a gente tinha uma relação de respeito, admiração e sacralidade em relação à biblioteca dele, e depois que ele morreu teve um trabalho sério de uma bibliotecária organizando todo o acervo dele, e agora, mais nos últimos meses, a gente pôde se debruçar mais com cuidado, e cada pasta que a gente abria, cada arquivo que a gente abria era um universo todo que mostrava um pouco desse trabalho concentrado que ele fazia de não sair do escritório. Então a gente tem uma série de documentos que são do século XVI, XVII, XVIII, que ele vinha acumulando com o tempo. São reflexões são documentos que retratam um pouco da própria trajetória da família, a trajetória da reflexão sobre a justiça do trabalho, sobre o direito no Brasil, e como que ele, na verdade, em cada documento ele destrinchava, né? Ele anotava, ele marcava, comentava. Então, na verdade, dá para sentir ele em cada leitura de página. A letra dele, anotando a reflexão, atrás de uma folha de um caderno, um poema que ele tentava escrever, rabiscava, e não gostava, escrevia embaixo outro. Então, na verdade, esse retrabalho que ele fazia o tempo todo ajuda a gente a voltar no tempo, quando a gente abre uma página, quando a gente lê um livro dele. Então, acho que ele deixou muito para o futuro. E essa postura da família foi até interessante desde o início, que na verdade ele era uma pessoa o material que ele juntou é tão denso, que a primeira ação da família foi destinar alguns dos livros que ele tinha na biblioteca para a biblioteca da UF. Então a gente sempre teve cuidado de permitir o acesso a todos da família e daqui por diante para o público em geral do que ele vinha acumulando com o tempo.
Então, esse cuidado eu acho que vem fruto também da própria incapacidade de dividir entre tantos. São 15 filhos, 40 e poucos netos, então não dá para dividir para todo mundo. Não são 3 filhos que a gente divide por 3 a biblioteca e cada um fica com uma parte. Se fracionar uma vida tão complexa, cheia de riqueza, então a gente vai ter um acervo sempre parcial do que foi a figura dele. Então, a ideia de manter o acervo intacto do ponto de vista das diversas contribuições, dos insumos que ele foi coletando para a produção, foi um cuidado para entender esse personagem que contribuiu um pouquinho para a justiça no Brasil. Então ele viveu um período que era um período marcado por muitos conflitos, e até conflitos aparentemente indialogáveis, né? Que você tinha de um lado uma orientação liberal de redução de Estado, esvaziamento, liberdade de mercado, e tinha outra uma perspectiva liberal e a outra comunista do Estado sobre a economia, do Estado controlando processos produtivos. Então ele vem alimentado com uma doutrina social cristã que tenta fazer esse meio termo e falar que não, o Estado tem o seu papel nas assimetrias do mercado, então não podemos deixar o trabalhador à mercê do mercado, mas ao mesmo tempo um Estado de partido único, um Estado totalitário não seria um papel devido para a gente lutar. Então toda essa formação dele, essa reflexão, surgem desses conjuntos diversos de insumos que ele foi coletando com o tempo. Então, eu acho que por isso que vale a pena manter, por mais contraditório que isso possa parecer hoje em dia, por mais erros que possam parecer. Por exemplo, ele teve uma relação, de certa forma, de um conflito com a teologia da libertação na igreja. Um dos livros que ele publicou foi Comunismo, Crítica Doutrinária, que era voltado para um combate à teologia da libertação dentro da própria igreja. Mas ele, na verdade, ele escreveu esse livro para debater do ponto de vista filosófico, como o marxismo não se cruzava com a filosofia da igreja. Então foi uma contribuição que ele teve, mas teve um resultado ruim, que ele escreveu isso antes da ditadura militar. A ditadura militar se apropriou disso para combater o comunismo, mas ele estava fazendo uma discussão da perspectiva filosófica, de como o marxismo e a doutrina social da igreja não se cruzavam. Então, desse ponto de vista, seria uma das contribuições dele, e eu falei isso porque o meu tio falou para citar uma comenda que ele ganhou, um prêmio que ele ganhou, que ele esqueceu de falar, que ele teve a possibilidade de conhecer o Papa numa ocasião, e nessa ocasião ele ganhou uma medalha, que é a medalha de São Gregório Magno, que tinha como base a defesa do cristianismo. É claro que era nesse momento de polarização entre um comunismo totalitário e um mercado totalitário, digamos assim. Então ele optava por essa terceira via de postura do Estado em relação aos conflitos entre capital e trabalho. Então, eu acho que tem muita coisa sobre a história do Brasil, tem um acervo sobre a história do Nordeste. Ele tinha uma participação muito grande no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele era membro também. E tem sobre a história do Ceará em particular, que a família vem do Ceará, ela vem da cidade de Crato, no Ceará. E da cidade do Crato ela migra para outros estados do Nordeste, e nessa migração é eleito senador Leandro Bezerra Monteiro, que vem para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro, trazendo a família. Então essa história da família que sai do Nordeste vem para cá, e tem documentos do Leandro Bezerra Monteiro aqui, que podem servir até para a memória do Congresso Nacional, com fotos dos parlamentares na época, né, que eram parlamentares imperiais, que era ainda no período de Dom Pedro II. Então
tem essa memória da família, e o pai dele, eu acho que de repente o Geraldo já falou muito, que era um historiador também, que ele se dedicava muito à genealogia, à história da família, das tradições e tudo. E eu acho que outra figura que fica para os netos é o papel dele enquanto poeta, né? Eu acho que ele brincava de construir palavras, de fazer rima durante os jantares. Ele foi professor da Universidade Federal Fluminense e ele tem uma história interessante que os alunos gostavam de falar. Foi até um ex-aluno dele, que hoje é meu professor na pós-graduação de Sociologia e Direito na UF, que ele comenta que ele foi diretor da Faculdade de Direito também, e quando faltava algum professor em sala de aula, ele perguntava: que matéria vocês estão dando? E os alunos respondiam: então vou começar a partir daqui, que é onde ele parou. E geralmente os alunos gostavam mais quando ele substituía do que o professor inverso. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele tinha um foco no direito do trabalho, ele andava entre outras áreas do direito com muita facilidade. E ele teve o papel de professor dele em defesa da autonomia universitária, em defesa de uma universidade pública, gratuita. Eu acho que se consolida se expressa na criação de outras faculdades dentro da Universidade Federal Fluminense. Ele foi protagonista na criação da Faculdade de Serviço Social na UF também, que tem a ver com essa ideia dele de fortalecer o Estado, fortalecer as instâncias de seguridade social do Estado, seja através de uma justiça do trabalho forte, uma assistência social forte, uma reflexão sobre os conflitos, uma produção de teoria que dê conta da norma, que ela evolui de acordo com a sociedade, como que ela tem que se adaptar às novas dinâmicas. Eu, por ser neta mais velha, eu tenho meu avô, pai de 15 filhos, né? O meu tio mais novo, ele vem a ser mais novo do que eu, meu tio caçula. Eu tenho uma tia que é 2 anos mais velha do que eu. Então eu sempre vivi muito embolada, né? Junto com os meus tios, era uma relação meio de sobrinha, de irmãos, irmãs. E por conta disso, a influência que eu tive do meu avô foi uma influência muito forte, muito marcante. E essa influência, hoje ela é facilmente aquilatada, eu venho a ser professora, e é um grande orgulho, para mim é um orgulho enorme. Eu sou professora da Faculdade de Direito da UF, né? Local onde o vovô foi diretor, foi estudante, e é uma grande honra estar lá exercendo essa função. Eu acabei seguindo, hoje sou professora da Faculdade de Direito da UF, né? Faço pesquisa, produzo, enfim. Segui os passos de vovô como cientista político, cientista jurídica, né? Cientista na área jurídica. Sou também, como meu avô, por influência, e atribuo isso a uma influência direta dele, tornei uma pessoa apaixonada pela língua portuguesa. Né? O vovô, quando ele brincava em casa, né? Sempre foi um pai muito zeloso, um pai muito, muito presente, um avô muito presente. Eram sempre brincadeiras em torno da língua portuguesa. E fez com que nós todos da família, somos apaixonados pelo português, pela língua portuguesa. E a minha evolução como professora, né? Se por um lado a presença de vovô, a presença marcante do meu avô na Faculdade de Direito, onde eu leciono, foi um grande desafio que eu tive que enfrentar, porque eu tenho o sobrenome dele, né? Então, no início, eu recém-formada, passei no concurso para professora e ficava um pouco assustada. Hoje, foi um grande desafio e consegui, na verdade, o vovô Geraldo serviu como modelo para mim, né? Um modelo na seara jurídica, um modelo na área de magistério, porque foram as 2 grandes paixões da vida dele, o magistério e o direito. E hoje eu consigo enxergar isso com muita clareza, né? Ao estudar, né? Há cerca de 3 anos atrás, em 2012, eu fui convidada para fazer um discurso pelo diretor da Faculdade de Direito sobre da comemoração do centenário da Faculdade de Direito da UF. E eu tive, então, na ocasião, eu estava fazendo meu doutorado no Canadá, terminei no ano passado, e aí levantei, estudei a vida dele com olhos de professora, não mais com olhos de neta. E aí, nessa ocasião,
aquilo que falávamos há pouco, né? Só naquela ocasião eu me dei conta do quanto meu avô foi um jurista vanguardista, né? Quer dizer, o que mais me impressionou nos estudos que eu fiz para preparar a minha fala quando desse evento que houve na Faculdade de Direito foi me aperceber do quanto ele foi um jurista à frente do seu tempo, né? Aquilo que ele propugnava, na verdade hoje, o direito comparado, de maneira geral, o grande autor que trata do papel do Poder Judiciário, que é o François Hoste, um autor francês, ele tratou disso nos anos 90, no livro famoso Trois Modèles de Justice. Meu avô propugnou isso quando da elaboração da Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, um papel do Poder Judiciário quando, por exemplo, ele defendia, como defendeu, o poder normativo da Justiça do Trabalho. Então vejam que esse tema hoje é um tema em que o direito comparado, tudo quando se discute o Poder Judiciário, os vários papéis a serem exercidos pelo Poder Judiciário, né? E aí a gente verifica que vovô defendeu isso na década de 40. Então, se deparar com esse vanguardismo, do quanto ele foi inovador, num momento absolutamente, ingrato, a vida política do Brasil, e com todas as convicções pessoais do meu avô, né, ele representou um vanguardismo no mundo jurídico, ao defender as ideias que ele defendeu sempre acerca da justiça do trabalho, que foi a sua grande paixão, ao lado do direito, ao lado do magistério. Quer dizer, na verdade, a justiça do trabalho representou exatamente a convergência dessas duas grandes paixões, o magistério e o direito. Então, ele conseguiu fazer convergir essas paixões dele através da justiça do trabalho, do direito do trabalho, que foi o objeto de toda a sua vida profissional. E, naturalmente, como dizia há pouco, né, que é uma coisa que eu carrego dentro de mim com muito orgulho, a paixão pela língua portuguesa, que ele transmitiu isso para mim, transmitiu isso, me parece, para a família inteira. Esse conhecimento que eu tinha dentro de casa era um conhecimento no âmbito familiar, no seio familiar, né? Ainda que eu visse o vovô sempre trancafiado no escritório, naquele lugar, né, inalcançável, aquele lugar meio místico, misterioso, né, que a gente não podia entrar, era uma coisa, vovô, não, o escritório do seu avô, ele agora está trabalhando, então quando ele não estava, a gente tentava ir devagarzinho, né? E sempre ouvindo falar sobre a atuação dele como profissional e tal, quer dizer, aquelas conversas na mesa do jantar, me lembro bem, no lanche da tarde, quando ele eventualmente contava sobre algumas decisões, sobre algumas, enfim. Me sinto orgulhosa disso, inclusive eu tive o privilégio de, ao nascer, ter tido um estema, que é o que fala os antepassados todos, falando Ângela Pereira Bezerra de Menezes, filha de Geraldo e Odete, até chegar no Diogo Álvares Correia e Paraguaçu. Entendeu? Isso, eu tive esse privilégio, e também o meu irmão, que foi o primeiro irmão homem, o Leandro, que os outros não dava para fazer isso com os 15. Aí eu fui a primeira, por ser a primeira, não gostava de ser apresentada como a filha mais velha, então meu pai tinha cuidado de me apresentar como a primogênita, aí eu ficava toda feliz. Eu fui algumas vezes. Minha mãe também ia, algumas solenidades a gente levava para participar, e conhecia vários ministros também, que era comum ele falar sobre o nome dos ministros, falando da fundamentação dos processos. Ele pedia silêncio à filharada toda, não queriam que jogassem bola fazendo barulho, que ele estava fundamentando os processos. Então, trabalhava muito em casa. O barulho da máquina de escrever é uma das lembranças, assim, memória auditiva, que faz parte da minha história. Olha, meu pai em casa, ele surpreendia muito, porque fora, no ambiente de trabalho, era aquela pessoa austera, séria, sempre de terno, e em casa era um brincalhão, entendeu? Nós fazíamos campeonato de bola de gude, de ping-pong, nos ensinava natação, que ele foi campeão de natação, atravessou a Baía de Guanabara a nado.
era companheiro do João Avelange. Então, tenho muita saudade e muito orgulho, que todos ficavam encantados quando eu dizia, quando sabiam que meu pai tinha sido o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e quando falava assim ministro naquela época, era uma pessoa simplíssima. Simples e que sempre pregando a dignidade da pessoa humana. Então, isso eu ouvi, foram duas coisas. Isso e também um dos versos dele que falava que meu filho ensina teu filho que teu pai te ensinou. Então, para dar o exemplo, ele falava que as palavras voam, mas o exemplo arrasta. Isso daí era uma frase sempre ouvida. Olha, eu não sei como que ele tinha essa capacidade de organização, que ele recortava os recortes todos, sempre com vidrinho de cola, de goma arábica. Não tinha computador, nada naquela época. Eu lembro ele fazendo os livros, quando ainda no rascunho, ele recortava, colava aqueles pedacinhos quando ele errava. Sempre lia para minha mãe, que sempre foi assim uma companheira serena, muito presente na vida dele, em todos os momentos. Tudo de importante que ele fazia, ele mostrava para minha mãe. Entendeu? Isso daí, um companheirismo que serviu de exemplo a todos nós. Todo livro que ele lia, tinha setas, grifos, sublinhado, anotações ao pé da página. Era tudo. Há pouco tempo eu peguei um livro, O Tempo da Memória, do Norberto Bobbio, todo anotado por ele. Toda vez que eu vejo aquele livro que eu pego, é um livro que eu tenho de cabeceira, me dá uma saudade imensa dele, porque uma frase que ele grifou bem, que enquanto se lembra, se vive. Relembrar é viver. Então, enquanto a pessoa está lembrando de alguém, essa pessoa está viva. Entendeu? Então, são coisas que meu pai passou muita coisa de importante para a gente. Assim, dos livros, o cuidado que ele tinha, amarrar aqueles rolinhos de diário oficial, né? Quando saía qualquer acórdão, qualquer coisa dele, ele guardava, arquivava, colava, e eu não sei como é que ele tinha tempo de fazer tanta coisa. Fora as poesias que ele fazia, né? Ele gostava muito de brincar com trovas, como eu também. Isso eu herdei dele. Inclusive, eu fiz assim, tipo de um poema, uns versos, quando os livros dele foram doados para a biblioteca da Universidade Federal Fluminense. E ele dizia que, se pudesse, ele levaria os livros dele para o céu com ele. De tanto que aquele apego que ele tinha dos livros mais antigos, dos ancestrais dele, nosso bisavô. Ele sempre foi muito cuidadoso com o acervo dele, muito mesmo. Olha só, isso aqui foi uma poesia que eu fiz para ele, não vou ler toda, A Biblioteca de Meu Pai. Aí eu encerro falando que ele doou os livros, e os livros que por longo tempo tanto nos enriquecia, enchendo de amor e saber nossas mentes, nosso viver, hoje num plano maior, mais gente beneficia. E termino. Mas agora, Pai, num instante, num lampejo, lhe sinto tão ao meu lado, sinto tanto que lhe vejo e percebo. Todo vazio está cheio, todo espaço ocupado. Sua lembrança preenche todo e cada espaço. E na saudade, em pedaços me desfaço por não ter o seu abraço. Eu fiz para ele. Foi quando, 11 de julho de 2005, quando foi doada a biblioteca dele. Quando eu começo, em cada espaço, cada vazio da prateleira, da estante, nem livros, nem folhetos, nem jornais, nenhuma papelada, nada. Onde estão os livros do meu pai? Seus grifos, setas, sinais, anotações ao pé da página, seu tesouro, sua riqueza, não os verei nunca mais? Então isso aqui ficou
Foi um vazio muito grande. E agora esse vai ser outro. Mas eu acho que vai ser bem... A história dele vai ficar para que outros tenham o privilégio de compartilhar, de usufruir e de vivenciar tudo que nós vivemos, que vivenciamos. Eu lembro dele assim, bem implicante mesmo. Brincadeira com a bengala, travesseiro, assustava a gente, assim, essas coisas. Lá no apartamento, em Caraí, na Oswaldo Cruz. Não, eu era muito criança. Era meu biso, assim, esse olhar total de bisavô. Tinha ideia do peso que ele tinha para Não, nem sabia dessas coisas. Vinha a saber mais, eu já estava até dentro da faculdade. Foi muito bom, né? Porque você sente, assim, toda uma inspiração, um orgulho, um histórico, né? A minha família queria mais que eu fizesse medicina. E aí eu falava, gente, mas o meu avô deu aula na faculdade. Aí vinha saber também, né? Meu bisavô foi reitor e tudo mais, super importante. E vocês querem que eu faça medicina? Como assim? Aí agora eu adoro. Tô me dando bem, eu gosto do trabalho também. Eu pretendo brilhar também, assim, bastante. E tendo em vista, né, o sucesso e tudo mais, não o sucesso de repercussão, mas o sucesso profissional mesmo, sucesso intelectual, meu bis, do meu avô. Eu pretendo fazer magistratura e seguir pelo mesmo caminho, né? Não sei se eu vou chegar tão longe, no tribunal, no Supremo, mas tentar, né? Eu tenho um livro que a minha avó me deu, que é assim, Bocardos Jurídicos, bem antigo, inúmeras expressões em latim, mas ajudar, assim, de fato eu não ajudei, não tive muito contato com essa parte, não. Eu acho muito legal mesmo essa questão da doação, de toda... Isso mesmo, eu acho bem interessante, biblioteca, é muito bom. Lá na UF mesmo, tem muita pessoa que, por exemplo, não pode estar comprando os livros, e a biblioteca é muito importante nesse estudo, nesse caminho. Quando você entra assim, na faculdade, tem um quadro com foto, tem painel que tem o nome, coisas assim, no prédio principal. Quando você chegou e se deparou com isso, você sentiu o quê? Eu achei muito legal, né? Senti mais assim, mais em casa, mais à vontade lá na faculdade, porque... Sentiu orgulho, né? A geração, né? Uma coisa familiar é bem legal. Minha mãe era médica, isso também pesava muito para eu querer fazer medicina. Eu sempre escrevi bem, sempre tive esse lado bem poético que veio lá do biso, inclusive. A minha avó é super poética. Eu sou super assim também, eu escrevo muito bem, faço poesia. Ela fala que veio do biso. Ele tem um monte de livro, assim, de poesia. Bem legal. Eu acho que existe um distanciamento, tanto de questões assim familiares, a família é muito grande, mas aqui sempre foi, os filhos, os 15 filhos sempre foram muito unidos, sempre teve muita questão de confraternização aqui no sítio, inclusive. Eu confesso assim, como mais nova e tudo mais, não tive tanto contato, tinha mais esse contato assim, vou ali visitar o bis e a bis, era um lanche. Tinha muito esse hábito de lanchar, era sempre um lanche assim, à tarde. Mas essa questão aproxima muito, né? Essa questão profissional. Então eu me sinto bem à vontade, bem tranquilo. Acho que principalmente a inspiração de conseguir tanto fundar uma coisa importante, como deixar coisas importantes. Nossa, mexe com a gente, né? Mexe com a história de vida nossa, mas é assim, mexe com o que tem de vivo no nosso pai, porque ele era isso, ele era esses papéis, esses livros, esses documentos, entendeu? Ele sempre deu um valor muito grande para tudo isso. Então mexe com a nossa história, quer dizer, então eu
muito pequena, né? Porque eu, como sou uma das mais novas, eu muito pequena, já lembro muito de meu pai conversando sempre, em todos os momentos da refeição, de tudo que ele fazia. Não peguei, ou era no tribunal, ou era no Conselho de Direitos da Pessoa Humana. Então a gente sempre escutava aquelas histórias de meu pai. E então mexer com isso é mexer com a vida da gente, entendeu? É uma sensação de que, assim, ao mesmo tempo que dá vontade de guardar e ficar com tudo, mas também fica assim, não é egoísmo a gente guardar e ficar com tudo. Eu acho que ele não merece que a história dele se torne cada vez mais pública. Ele é um homem público. Ele não, eu acho que essa coisa, para além de ser assim, o nosso pai, eu acho que tem essa coisa forte de que é um homem que viveu para o mundo também, né? Então, acho que essas coisas são muito fortes. E fica muito semelhante ao que eu vivi na época da doação dos livros para a Universidade Federal Fluminense, que foi uma coisa que, quando ele morreu, quando ele faleceu, minha mãe ficou muito assim: o que nós vamos fazer com os livros? E aí comecei a conversar com ela, podíamos doar para a Universidade Federal Fluminense, que foi uma universidade que ele ajudou a federalizar. Na época, ele era professor da faculdade, que eram as faculdades ainda isoladas. E ele que fez parte do grupo que ajudou a formar a Universidade Federal Fluminense. Então eu achava assim, eu acho que é o lugar para os livros dele, eu acho que é o lugar para que os livros fiquem. E naquele momento foi muito difícil para todos nós. A biblioteca do meu pai era o centro da casa, praticamente, para todos nós, né? Então acho que todos nós tínhamos essa coisa de conversar com meu pai. Ele sempre deu aula para a gente de português. Às vezes a gente estava passando pelo escritório: vem cá que eu vou te dar uma aula. Aula de colocação de crase, aula de não sei o quê. E aí depois, quando a gente crescia, quando eu entrei na faculdade de psicologia, já era, não, a base da psicologia tem que ser filosofia. Vou te dar uns livros de filosofia, vamos ter umas aulas sobre filosofia. Então ele sempre acompanhou de alguma forma a nossa formação. Então eu acho que poder compartilhar isso tudo com as pessoas, eu acho que é importante, entendeu? Então eu vejo assim como um momento importante. Então ele teve um impacto na minha formação, uma marca na minha formação muito grande. Reviver essa história mesmo, reviver a história dele. Eu acho que quando a gente pensa assim, poxa, o centenário do meu pai, aí eu acho que cada um de nós acaba pensando assim, como é que ele conseguiu marcar cada um de nós? Eu tenho 4 filhos, eu vejo como os 4 filhos falam dele com uma presença muito grande nas brincadeiras de rima que ele sempre fazia, no estímulo à leitura, e na brincadeira mesmo, que ele fazia teatro, as brincadeiras, ele sempre brincou muito. Então acho que nós sempre convivemos com 2 lados do meu pai, um muito sério no escritório e assim, muito voltado para o estudo, e um outro de um brincalhão demais. Então eu fico pensando o quanto isso me marcou. Eu acho que esse centenário fez eu até pensar nisso. Atualmente eu sou psicóloga, né? Trabalho com psicologia infantil, com educação infantil, então trabalho muito em creches e pré-escolas, e vejo como eu, semana passada mesmo, estava dando uma palestra sobre brincadeira, como essa questão da brincadeira marcou, e como a questão de trabalhar em políticas públicas, que é outra coisa que eu trabalho, pelo direito da criança, pelo direito da mulher. Aí eu fico lembrando, gente, eu li há muitos anos a dignidade da pessoa humana dele, a segurança social do trabalho. E ali eu encontrava coisas sobre o direito da mulher, sobre o direito da criança. Então eu não fiz direito, mas vejo o quanto essa história marcou. Então acho que eu vejo assim, como marcou para mim essa ideia da importância da pessoa humana ser respeitada, de ser respeitada de uma forma digna, correta, a questão da ética, da moral. Acho que isso sempre nos marcou. Então quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim, a brincadeira. A brincadeira era meu pai, que de repente saía do escritório já fantasiado, já com riscado, fantasiado, brincando com a gente. Então, essa brincadeira, até na hora que eu estava relendo esse livro A Alma do Homem, posso pegar? Eu vi uma pequena poesia que fala assim: a criança que fui, por que não cresceu? Pergunta de velho e o velho sou eu. Então, acho que ele nunca deixou essa criança crescer. E eu falo isso tanto nas minhas palestras, nas minhas aulas de educação infantil. A gente não pode deixar essa criança morrer. Essa criança tem que estar viva. Então, isso eu aprendi com ele. Outra coisa que eu aprendi muito com ele, quando ele dizia para mim a importância do sonho. Ele dizia: minha filha, nada se realiza sem antes a gente sonhar. Então nunca deixe de sonhar, sempre faça projetos, tenha ideias sobre coisas que você queira conseguir, conquistar. O homem precisa do sonho, precisa sonhar para lutar pelo que quer. Então são marcas. E quando a gente revive essas datas, a gente revive essas marcas, né? Então quando você passa por uma data como essa, de repente a gente está no nosso dia a dia, não pensa nisso, mas quando está chegando, nossa, é o centenário dele.
que essa pessoa que, né, a biografia dele é pública para todo mundo, mas o que ele, para nós, convivíamos com ele, como que ele nos marcou, o que ele deixou para a gente. Então, para mim, fica muito isso, essa ideia da brincadeira, da gente preservar a nossa infância, essa alegria, a vontade de viver, a vontade de lutar pelos nossos sonhos e fazendo isso sempre e sempre respeitando as pessoas, respeitando o outro, sempre tendo clareza de que a gente não pode fazer por outro aquilo que a gente não quer para a gente de modo algum. Então, trabalhar dessa forma em políticas públicas às vezes não é fácil, né? Então, a gente lembrar de textos dele que ele fala que o Estado tem que servir ao outro, tem que servir ao cidadão, não é servir ao homem pessoalmente. Então, são coisas que eu aprendia com ele, que eu aprendi lendo textos dele e mais do que isso, convivendo com ele, conversando com ele, em conversas do cotidiano. Então, pensar em centenário, pensar em aniversário de morte, todas as vezes, todas essas coisas voltam com muita força. Mas eu percebo que elas já estão em mim, ainda que eu não esteja pensando nelas, essas coisas já são minhas também, já fazem parte de mim, todas essas coisas que eu consegui aprender com ele. Espero continuar aprendendo toda vez que eu releio e penso nele. Nossa, ele era membro do Conselho de Direitos Moral e Civismo, depois dos Direitos Humanos, escrevia muito, era membro de academias, então a gente ia muito, lembro muito de adolescente indo para a Academia Fluminense de Letras, para o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Depois eu tive a oportunidade de assumir a cadeira dele no Cenáculo Fluminense de História e Letras, que foi um outro momento de emoção muito grande, estar ali naquele lugar, né, ocupado por ele também. Então, eu acho que até um pouquinho antes dele ficar doente, ele estava no escritório estudando, escrevendo, relendo, revendo textos e nos chamando. Quando na época do meu mestrado, da minha pós-graduação, ele estava lá, mas você está fazendo o quê? O que você está escrevendo? Que autores? E me dava outros. Então, sempre a conversa com meu pai era uma coisa... Conversa, a gente chegava, era para realmente conversar. Eu acho que qualquer tema ele sabia. Acho que qualquer assunto que a gente puxasse, ele já ia falar, não, mas isso tem um livro, não sei de quem, mas saiu uma reportagem, não sei quando. Então, a angústia dele, muito grande, começou quando ele ficou com dificuldade de ler, quando ele foi perdendo a visão, e assim, não ficou cego, mas com dificuldade de ler, aquilo doeu para ele, doía para nós também. Então, às vezes a gente lia junto, arranjávamos lentes boas para que ele pudesse conseguir ler, porque a vida dele era ficar em volta dos livros, em volta de pilhas, né? Ele ficava na mesa com pilhas de jornais cortados, livros, os livros sempre todos marcados. Eu tenho vários, a minha dissertação de mestrado, eu acho que toda riscadinha por ele, isso aqui, isso assim, isso aqui, você pode completar aqui. Então, e os livros dele, quando a gente pegava na prateleira, era assim, tem ele ali. Os livros dele tem todas as marcas que ele fazia e mostrando o que podia ter sido melhorado, às vezes até críticas ao próprio autor, ou então mostrando como era interessante aquele trecho. Então isso ele fez até, acho que, o último momento da vida dele, ele estava ali em meio aos livros. E quando já não podia ler, já estava até muito doente mesmo na cama, ele às vezes delirava falando do tribunal, falando das sessões do tribunal. Às vezes a gente fazia teatrinho, né? Então estamos numa sessão, você é o ministro tal, você é o ministro tal. Ele olhava para a gente, às vezes num momento assim de delírio, a gente vivia uma sessão do tribunal ou uma avaliação, uma cátedra de direito, alguma coisa assim, de alguma tese de doutorado, alguma coisa assim. A gente revivia aquela situação que ele não parava de falar. Então eu tive que avaliar essa pessoa, dando a nota tal, por causa disso, por causa daquilo, isso quando ele já doente. Então a gente vê que é a vida dele. Que marcou ele. Então, marcou todos nós, sem dúvida nenhuma. Para mim, assim, foi, acho que para muitos netos, foi assim, da gente só descobrir a grandiosidade da obra, a importância do nosso avô, só depois que a gente entra numa faculdade de Direito, que com a conversa com os professores, é que a gente vai tomando a noção mesmo do nome dele, da importância dele. Porque principalmente eu por militar, por trabalhar na Justiça do Trabalho, né? Mas porque até então, sem saber disso, ele é simplesmente um super avô de encontrar na casa dele, de lanchar, de almoçar,
É um super avô que a gente não tem ideia disso e só depois entrando no mundo do direito é que a gente passa a ter um pouquinho da noção do que ele foi e cada dia se surpreende mais, né, dos feitos. Essa semana eu estava até vendo na biografia dele que ele se aposentou em 1966. E eu sou de 79, acho que o Gustavo é de 77. Então, assim, quando a gente nasceu, ele já estava full time para os netos, para os bisnetos, para os filhos. Então, até os 20 anos, assim, a memória que eu tenho é de muita brincadeira, de muita presença dele com todos os parentes, assim, sempre muito próximos. O Braulio, quando entrou na faculdade, ainda não pegou, mas quando eu entrei na faculdade, eu ia uma vez por semana, à tarde, na casa dele, ter aulas de direito com ele. Então, nas minhas primeiras... quando você entrou na faculdade, já não dava mais para fazer isso. Mas eu passava as tardes já com ele, e ele me dando as primeiras noções da Constituição, das leis trabalhistas, então, e contava histórias do mundo, da justiça do trabalho e tal, que só depois de muito tempo eu vim a ter noção da importância daquelas aulas iniciais, assim, daquelas conversas que eram bate-papos, que terminavam sempre no lanche depois da tarde, aí ele e com a minha avó também já conversando. Que a gente só depois é que tem noção do que viria a se tornar essas conversas, né? Das lições que eram. Né? Para mim sempre foi um pouco natural, quase todos os nossos tios são advogados, eu tenho irmã também seguiu por esse lado, é oficial de justiça. Então eu acho mais assim na faculdade, no trabalho, hoje eu trabalho no TJ do Rio e as pessoas quando veem o sobrenome inevitavelmente perguntam, você tem algum grau? Aí quando eu falo que sou neto direto, aí sempre, acho que a responsabilidade é muito mais, assim, vem muito mais de fora para dentro, né? Eu nunca senti esse peso, assim, eu tenho só um respeito enorme. Não se cobra, não. Na verdade, acho que ele já abriu bastante caminho para a gente. Nosso trabalho ficou até relativamente fácil de fazer, é só manter e continuar honrando a obra dele, tudo, mas cobrança, da gente se sentir cobrado, não. Até por conta disso, assim, a nossa imagem dele é muito como avô, assim, aqui no sítio, na casa dele. Então, assim, quando falam dele, a gente não tem ideia de um ministro, de um jurista, mas sim de um avô que sempre ensinou o que é certo, o que é errado pra gente, e aí fica muito natural pra gente escutar as histórias dele. O que eu acho mais legal, assim, dessa história, além de reunir a família, nossa família já é uma família muito próxima, eu acho de eternizar, assim, o material que ele tem, um material assim, já super organizado, isso não foi feito por nós agora, isso já tinha sido catalogado e feito por ele. Então, assim, você olhando as pastas, você vê o quanto ele era uma pessoa extremamente organizada e guardava todos os tipos de documentação. Então... Aí é a certeza de que a documentação dele está indo para onde ele queria que fosse, né, para o TST, e que é a nossa certeza também que vai ficar bem guardado lá para as próximas gerações, para quem quiser consultar, estudar, vai estar bem guardado lá para o futuro. Quem ele já teve relação, contato profissional com autoridades estrangeiras, inclusive, e quais órgãos, às vezes, ele foi presidente da instituição, não sei qual, nem sabia que ele fazia parte, tinha tempo para fazer parte dessa outra instituição também, ele era simplesmente presidente da instituição e tal. Isso aí então não dá, é difícil conhecer a história dele toda, é difícil. De livro para a família, você diz, seria um registro fotográfico da família, com cada um dos 15 filhos, né, das 15 famílias, já com agora netos e bisnetos, uma coleção, cada um fazer uma coleção de fotos e a gente fazer um livro fotográfico para guardar esse registro também para a família. Esse é um livro escrito por ele. Eu estava falando com a tia Rosa ali, que é um dos poucos livros que ele tem de poesia. São várias poesias soltas, tem homenagem a quase todos os filhos, a alguns netos que já tinham nascido. E tem uma que é sobre os netos de uma maneira geral, e a gente escolheu essa para ler. Netos. Mostrar paciência de santo, dever de avô encantado. É choro por todo canto, é berro por todo lado.
Assim foi com 15 filhos, é o mesmo com tantos netos. Aqueles que gritam menos são sempre meus prediletos. Embora me deixem cansado e virem a casa do avesso, eu gosto de filho levado, eu gosto de neto travesso. Filhos e netos do vovô Geraldo, contada a saldo, ouviram muito bem singela história de um guri levado, o tão lembrado moleque Xenxen. Vocês se identificam? Identificamos, porque essa poesia ele sempre contava pra gente nos cafés, aqui no sítio, sempre no almoço. Eu tenho uma lembrança muito forte dessa poesia. Essa parte do gostava de filho levado e neto travesso, ele sempre gostou da presença assim, física da família por perto. Assim. A infância toda eu convivi muito com todos os meus primos, com todos os meus tios, apesar de ser uma família gigantesca, muito numerosa. Todos sempre moraram próximos e a gente sempre teve essa convivência, assim, ele sempre deixou a gente muito próximo, muito unido. Bom, tudo isso daqui vai, o que fica agora? As lembranças vão ficar para sempre. Eu venho nesse sítio aqui, que a gente foi criado a vida inteira, até o cheiro da mata me faz recordar essa infância que eu vivi aqui com ele. Assim, eu fecho o olho e eu vejo meu avô aqui regando as plantas, brincando, plantando. Muitas lembranças. E lembrança a gente vai sempre lembrar aqui, a gente vai ter agora mais um motivo suficiente para ir a Brasília de vez em quando, lá visitar o acervo dele lá.